Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação orientada a objeto. Aquele curso caprichado que você sabe que eu tô caprichando, você sabe que eu tô mostrando direitinho pra você. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos a mais uma aula conceitual. E na verdade ela não é uma aula conceitual. O que nós viemos fazer aqui na nona aula é praticar. Porque é o seguinte, eu não sei qual é a fórmula do aprendizado, eu não sei qual é a fórmula para se aprender, mas eu sei a fórmula de não se aprender, que é não praticar. Nós tivemos até agora 8 aulas conceituais bem pesadas, onde a gente viu desde o iniciozinho dos conceitos de orientação a objeto, nós vimos os pilares, nós começamos com o pilar de encapsulamento, nós falamos de relacionamento entre classes, falamos sobre agregação, fizemos exercícios, mas na verdade a grande maioria das vezes eu faço exercício para vocês. Chegou a hora agora, na nona aula, de eu passar um desafio para vocês e vocês desenvolverem na linguagem que você escolher, que seja orientada a objeto. Na verdade, essa aula teórica ela vai cobrar conceitos teóricos. E essa aula é um oferecimento do Sistema Educandos de Ensino, que é o nosso patrocinador e que tem cursos preparatórios nas áreas militares, inclusive para profissionais técnicos. Se você fez um segundo grau técnico em informática, você pode ser um militar. Você pode entrar para o corpo de praças e você pode ser, através de concurso, um cabo da marinha ou um sargento da aeronáutica. Tudo vai depender do seu esforço. Eu já falei várias vezes aqui sobre educandos, mas nunca falei especificamente sobre os preparatórios. E mais para frente eu vou te explicar um pouco melhor. O que eu fiz foi o seguinte, eu separei algumas questões que já caíram em concursos. Vocês vão ver como é simples resolver esses problemas. E na verdade, são questões que caíram até alguns anos atrás e que se você está fazendo o curso com a gente, com certeza você sabe a resposta. Então o esquema vai funcionar do seguinte, eu vou botar a questão aqui do lado, a gente vai ler, eu vou ler junto com você, aí você pausa, responde a pergunta e logo em seguida eu volto com a resposta e os comentários em relação a ela, beleza? Vamos fazer assim? Eu preciso que você pause e tenha a resposta. Não adianta você ficar assistindo, parado lá e falar assim, ih, olha, tá... vai fazendo aí. Terminou, próximo vídeo. Não é assim que funciona. Se você perceber, aqui na parte de cima vai aparecer que concurso que essa questão caiu, em que ano ela caiu. Eu separei aqui questões do concurso EAGS, que é da Aeronáutica, e do CAPPD, que é da Marinha. Depois eu te explico melhor o que é cada um deles. Mas vamos partir logo para a primeira questão. Essa questão é do CAPPD 2006. E ela diz o seguinte, uma casa está para uma planta arquitetônica, assim como um objeto está para... E aí eu vou ter as opções A, B, C ou D. Um método, uma propriedade, uma classe ou um atributo. Vamos lá? Pausa o seu vídeo, responde a pergunta e a gente já retorna. Você deve saber o que é uma planta arquitetônica. Quando você vai construir uma casa, você tem que pegar aquele papel, desenhar lá quais são as medidas para você saber a quantidade de material, para você saber como é que vai ficar a casa. Quando você tem uma planta arquitetônica, você não tem uma casa. Você tem um modelo que vai ser seguido para você poder construir a casa. Você não pode desenhar uma planta arquitetônica lá e falar assim, pronto, agora eu tenho uma casa. Bota a planta no chão, senta em cima e você está morando. Não é assim que funciona. A planta arquitetônica serve como uma base para implementar, para instanciar um objeto, que é o objeto que você quer, que é a casa. Traçando um paralelo entre o mundo real e a programação orientada a objeto, que esse é o objetivo da programação orientada a objeto, a gente tem um componente onde a gente não tem um objeto ainda, mas a gente diz tudo aquilo que o objeto vai ter e que vai fazer. Esse componente é uma classe. Então, ó, vendo aqui, uma casa está para uma planta arquitetônica, assim como um objeto está para uma classe, letra C. Eu espero que você tenha acertado. Partir para a próxima questão aqui, essa caiu no EAGS, essa é uma questão da Aeronáutica de 2015, uma questão muito recente. E ela diz o seguinte, a programação orientada a objeto se preocupa em produzir software que tem as seguintes características. E ele coloca as opções lá. E aí, ficou confuso nessa daí? É muita palavra, né? E nunca se esqueça o seguinte, o macete que eu te dei, o bizu que eu te passei. Lembra do comer nada? É C-O-M-E-R-N. C de confiável, O de oportuno, M de manutenível, E de extensível, R de reutilizável e N de natural. Fica simples você lembrar, se você lembrar do comer nada. E aí é só olhar aqui, ó, qual deles tem. Então, por exemplo, ó, a letra B ali, tem natural, beleza, mensurável tá fora, então esquece a letra B. Vamos para a letra C, confiável, beleza, reutilizável, sim, extensível, mensurável, corta o mensurável. Na letra D, extensível, natural, mensurável. Ele cismou no mensurável. A única que não tem o mensurável é a letra A, ó. Natural, confiável, reutilizável, manutenível, extensível e oportuno. Sendo assim, a resposta é a letra A.
Essa ordem que está aparecendo aqui do lado é a ordem que aparece nos livros. Só que eu reorganizei para dar o comer nada para os gafanhotos como você poderem aprender e lembrar na hora que você for exigido disso. Então nunca se esqueça, comer nada, a opção letra A. Viu como é que é fácil assim com os bizus? É curso preparatório, meu querido, não é brincadeira não. Há mais uma questão aqui, ó, 3, também da aeronáutica, o concurso EAGS de 2009. Diz o seguinte, ó, assinale a alternativa incorreta com relação ao conceito da classe e objeto em programação orientada a objetos. E aí você tem as opções aí. E aí, pausou? Leu? Vamos lá para as nossas alternativas aqui. A letra A, uma classe é uma instância de um objeto. Aí você fala, beleza, é. Só que não, meu querido. Um objeto é uma instância de uma classe. Quando eu tenho uma classe e eu instancio essa classe, vira um objeto. Eu gosto de usar essa questão em sala de aula porque ela enrola, o cara olha. Primeira coisa que eles já tentam pegar é o seguinte, marca a incorreta. Marcar a incorreta é mais complicado do que marcar a correta. Porque o nosso cérebro tem que meio que dar uma invertida, sabe? Então, a letra A é o seguinte, ó, uma classe é a instância de um objeto? Não, o objeto é uma instância de uma classe. Então, a letra A tá errada. Mas vamos ver aqui a letra B. Um objeto é uma construção de software que encapsula estado e comportamento? Exatamente. Eu nem sei se eu usei essa mesma frase nos slides, mas essa é uma definição. Um objeto, ele encapsula dado e função, características e comportamentos, atributos e métodos, né? São sinônimos e tudo mais. Então, letra B está certa. Letra C. Uma classe define os atributos e comportamentos compartilhados por um tipo de objeto. Sim, tá bem. É a mesma coisa que eu acabei de falar, escrito de uma outra maneira. E a letra D. Em uma linguagem POO pura, tudo é um objeto, desde os tipos mais básicos. Exatamente, meu querido. O exemplo de uma linguagem pura, de programação orientada a objeto pura, é o Java. A linguagem Java, por exemplo, a gente usa o tipo string. Na verdade, o string com letra S maiúscula, ela é uma classe. Tanto que ela tem métodos, como, por exemplo, usar o equals para verificar se ele é igual. Eu tenho lá o substring para ver pedaços da string. Então, uma string no Java, ele é um subtipo, ele é um tipo primitivo, mas ele é uma classe. Então, a afirmação de que numa linguagem de orientação a objeto pura, tudo é tipo, é verdadeiro. Só como observação, a linguagem PHP, ela não é PO pura. Ela é baseada em objetos, mas ela não é totalmente orientada a objeto. Sendo assim, a sua resposta certa, letra A. Vamos à próxima questão, questão número 4, também da aeronáutica. Correlacione a coluna da esquerda com a da direita e assinale a alternativa que contém a sequência correta. Então eu vou ter aqui a minha coluna da esquerda com atributo, classe, comportamento, domínio e objeto, e eu tenho algumas frases do lado direito para poder relacionar aqui. E tenho as opções, que vai ser a sequência que vai ficar nos parênteses. E aí? Dá uma pausa aí, dá uma lida, marca, faz a relação e já a gente volta. E aí, conseguiu? Vamos ver aqui, ó, como é que a gente faz a relação. O primeiro conjunto de parênteses é ação executada por um objeto. A ação executada por um objeto é um comportamento. Então, número 3 lá. Se eu já comecei com o número 3, eu já elimino a letra C e a letra D da resposta. Beleza? É assim que a gente vai fazer sempre em concurso. A gente não precisa fazer a questão até o final. Na maioria das vezes, elas já se respondem já na segunda, na terceira comparação ali. A próxima é, define atributos e comportamentos comuns. Quem faz definição de atributos e comportamentos é uma classe. Então seria a letra número 2. Número 2 na letra A e na letra B também estão valendo ali. Na próxima a gente já mata. Característica de uma classe que é visível externamente. A característica de uma classe que é visível externamente é um atributo. E com isso eu já elimino a letra A das respostas, chegando ao gabarito que é a letra B. Mas já que essa aula é teórica, a gente não vai parar não, a gente vai até o final. Na hora da prova você já pararia, parte para a próxima, seja feliz, abraça a vitória, que ela é tua. Continuando aqui, ó, construção de software que encapsula estado e comportamento. Já falei para você hoje ainda, ó, objeto 5. E por fim, espaço onde o problema reside. Ele é o domínio do seu problema. Com isso a gente confirma, letra A é a resposta correta. Beleza? Vamos a mais uma questão aqui, ainda da aeronáutica. A aeronáutica cai bem mais programação orientada a objeto que o da marinha, mas a marinha também cai. A gente viu, né? A gente começou com uma da marinha. A questão 5 é, assinale a alternativa incorreta, mais uma vez, presta atenção no incorreta. Então vamos lá, as opções estão aí do lado. Pausa, responde e já a gente volta. Então vamos lá, ele quer a incorreta. Uma variável interna é um valor mantido dentro de um objeto? Sim, a variável interna ou atributo. A gente pode chamar atributo de variável interna também, então está correta. Letra B.
Atributos são características de uma classe visíveis externamente? A gente viu isso na questão anterior, exatamente isso. Letra C. Comportamentos são as características de uma classe invisíveis externamente? Não, na verdade, eles não são características. Comportamento são funcionalidades internas. Essa letra C está completamente errada. Mas vamos ver a letra D. O estado de um objeto é o significado combinado das variáveis internas desse objeto. Beleza? O estado é o conjunto de valores dentro das variáveis internas. Então, por exemplo, como eu digo, se eu tenho lá a classe cachorro, todo cachorro que for instanciado tem as mesmas características e os mesmos comportamentos. Você vai falar, não, mas eu tenho cachorro branco, cachorro preto, tenho cachorro grande, cachorro pequeno. Eles têm as mesmas características, são cor e tamanho, só que eles têm valores diferentes para essas mesmas características, e isso caracteriza o estado. Sendo assim, a resposta correta, letra C, marca lá e vamos para a próxima. A questão 06 é do EAGS de 2013. Ela diz o seguinte, vamos fazer mais uma vez a associação entre colunas. Então, na coluna da esquerda eu tenho construtor, assessor, mutante e tipos, que são algumas coisas de métodos especiais lá. Ele tem as opções do lado direito, que você vai ler já já, e as letras A, B, C e D, no mesmo esquema da questão que a gente fez há pouco tempo. Você vai marcar lá, vai fazer a relação entre as colunas, marca e já já a gente volta. Então vamos lá. Primeiro parênteses ali é o seguinte, métodos que dão acesso aos dados internos são métodos acessores. Então o primeiro é número 2. Já eliminamos a letra D aqui. Define as diferentes espécies de valores que podem ser usados. Isso aqui são os tipos, né? Classes podem ser tipos de dados. Então ele também define os dados. Métodos que permitem que se altere o estado de um objeto, né? Vai alterar os valores internos, são os métodos mutantes ou métodos modificadores. Ó, eu já tinha eliminado também a letra A, logo de cara. Então ficou 2, 4 e agora 3. Já eliminei a letra B também. Me enrolei nessa daqui. A resposta, letra C. Mas vamos até o final. Métodos usados para inicializar objetos, que são os nossos construtores, número 1. Viu como é fácil quando você tem a teoria, quando você tem os conceitos? Eu espero que eu esteja conseguindo tirar esse preconceito de muita gente de que, não, eu quero é botar em prática, eu não quero teoria. A teoria, ela é essencial para que a prática funcione. Vamos embora para mais uma questão aqui, também da aeronáutica de 2014. Quais são os 3 pilares da programação orientada a objeto? Essa é muito fácil, olha aqui, ó. As opções estão aqui do lado. Eu vou dar só o tempo, né, para a gente não perder o costume e a gente volta já já. Você deve se lembrar, os 3 pilares é o quê? Lembra? Qual a sua impressora? É HP. Se é HP, a gente tem encapsulamento, herança e polimorfismo, letra C. Nem sempre esses pilares vão aparecer nessa ordem, mas geralmente eles são ensinados dessa maneira. Até porque eles não têm uma relação direta, a gente vai ver isso depois. Para eu fazer herança, eu não preciso ter encapsulamento, eu não sou obrigado a ter encapsulamento. Mas para ter polimorfismo, eu tenho que ter os outros 2 bem feitos, senão o polimorfismo não funciona. Mais uma questão aqui, também da aeronáutica. Correlacione a coluna da esquerda com a da direita, mais um de correlação. Então eu tenho classe, interface, construtor e objeto, tenho a coluna da direita com os conceitos e tenho as opções ali embaixo com os números. Dá uma pausa, faz o exercício e já já a gente volta. Então vamos lá. Primeiro parênteses ali, define o que uma entidade pode fazer com o objeto. Quem define o que uma entidade pode fazer com o objeto é a interface. A interface diz quais são os métodos que são determinados como públicos e que estão diretamente acessíveis da minha classe. O próximo é ali, ó, instanciação de uma classe. Instanciação de uma classe é um objeto, então 4. Então ficou 2, 4. O que não for 2, 4... já eliminei tudo, ó. Aqui, ó. Já eliminei. Resposta, letra D. Mas vamos continuar. Define os atributos e comportamentos compartilhados. Quem define isso é a classe. E utilizado para inicializar o objeto, quem faz isso é o construtor. Viu como é simples? Acaba se tornando uma grande repetição. E se você prestar atenção, a cada ano isso vai caindo, né, de novo e de novo e de novo. E não se espante, é porque você está fazendo o curso com a gente. Muita gente erra esses conceitos. Vamos a mais uma, questão 09, também da aeronáutica. A maioria das linguagens orientadas a objetos suporta quais níveis de acesso? E aí ele vai te dar as opções. Dá uma olhadinha nos níveis de acesso ou visibilidade, que eles estão ali, e marca a opção correta. Essa também é muito simples e é fácil de lembrar, né? Os nossos 3 níveis de acesso são público, protegido e privado. Sendo público, aquele que está totalmente disponível para todo mundo.
privado é aquele que só serve para dentro da classe. E o protegido é um nível intermediário entre o público e o privado. Só quem tem acesso são as filhas. Já a gente vai falar um pouco sobre filhas. Na próxima aula, a gente começa a falar sobre herança. E aí sim, em herança, você vai entender o que é mãe, filho, superclasse, subclasse e tudo mais. Fica tranquilo. Mais uma questão número 10, também da aeronáutica, em 2011. No contexto de nível de acesso, público, privado e protegido, selecione a alternativa que contém o nível que apenas garante acesso para aquele objeto e as suas subclasses. Acabei de falar. Aqui vão ficar as opções, então ele tem as opções ali. Eu acabei de falar isso. Pausa e responde. E aí? Eu acabei de explicar, não foi? Então eu tenho lá os 3 níveis de acesso. Privado é acesso a si próprio. Público, acesso a todo mundo. E o protegido, acesso à própria classe e às suas subclasses. Tá na dúvida? Lembra do telefone. Telefone público, todo mundo usa. Telefone privado, só eu uso. Telefone protegido, é um telefone da minha casa, que só minha mãe e todos os filhos dela usam. Lembrando desse bizu, você também não se enrola. Então, dessa maneira, a letra B é o acesso protegido. O que ele pediu ali é que tenha acesso a si próprio e às suas subclasses, ou filhas. Bora que só faltam 5 questões. Questão número 11, agora da Marinha, diz o seguinte: a proteção de atributos e operações das classes, fazendo com que estas se comuniquem com o meio externo por meio de suas interfaces, define o conceito de polimorfismo, encapsulamento, herança ou agregação. E aí? Na verdade, dessas todas aqui, a gente só viu o encapsulamento e a agregação, a letra B e a letra D. Então já fica mais fácil, é uma dessas aqui, senão eu não colocaria esse exercício aqui. Mas vamos dar uma entendida melhor. Polimorfismo e herança a gente vai ver a partir de agora. A próxima aula já é sobre herança e as conseguintes também vão falar sobre herança, mais sobre herança. Herança não dá para matar numa aula só. E polimorfismo. A agregação é quando eu tenho uma relação de tem um, Um objeto tem um outro objeto dentro. Uma instância tem outra instância dentro. O que ele está pedindo é o seguinte, a proteção de atributos de operação, fazendo com que ela se comunique através do meio externo, através de sua interface. Esse é o conceito que a gente viu nas aulas anteriores, onde a gente falou sobre encapsulamento, letra B. Eu espero que você tenha acertado. Vamos lá para a questão número 12, já está chegando ao final, mais uma questão da Marinha. Quando se utiliza o conceito de encapsulamento na programação orientada a objeto, acabei de falar de encapsulamento aqui, enquanto A, alguma coisa, define os detalhes internos do componente, A, outra coisa, lista os serviços fornecidos por eles. Então as opções estão aqui, pensa um pouquinho, raciocina, responde. E aí, qual que você marcou? Vamos dar uma olhada aqui. Se você olhar na segunda lacuna, é o seguinte, há alguma coisa, lista os serviços fornecidos. Serviços fornecidos são os métodos considerados públicos. Quem diz quais são os métodos públicos é a interface. Então, na segunda lacuna é interface. Com isso, letra A não pode ser, letra B não pode ser, letra C não pode ser. Então, a letra D é a resposta certa. E é o seguinte, então, quando se utiliza o conceito de encapsulamento, enquanto a implementação define os detalhes, a implementação são as linhas lá dos métodos. A interface lista quais são os métodos. É um conceito simples. Eu espero que você tenha acertado essa também. Vamos lá, questão número 13. E a questão número 13, de volta à aeronáutica, diz o seguinte: alguma coisa é a característica da programação orientada a objeto que permite separar o programa em várias partes menores e independentes. Cada parte possui sua implementação isolada e realiza o seu trabalho de forma autônoma. Com essa característica, é possível ocultar os detalhes internos de cada parte através de uma interface. O que é isso? Tá aí, letra A, letra B, letra C, letra D. Qual delas você marcaria? Fica fácil de novo, né? Na verdade, o que está escrito aqui em cima foi exatamente o que a gente viu na questão anterior, só que escrito de uma maneira mais verborrágica e tudo mais. A gente está falando sobre encapsulamento, letra D. Vamos à penúltima questão, de novo para a Marinha. Qual é o conceito de programação orientada a objeto que significa representar uma entidade, incluindo apenas os seus atributos mais relevantes? Essa é interessante aí, Encapsulamento, polimorfismo, herança ou abstração? E aí? E aí, qual que você marcou? Cuidado, porque essa é perigosa. Você vai falar assim, tá bom, encapsulamento de novo. Não. Uma das características do encapsulamento é a abstração. Dá uma lida aqui,
Qual é o conceito que significa representar uma entidade, incluindo apenas os seus atributos mais relevantes? Basicamente, como é que funciona o negócio? Por exemplo, se eu vou fazer uma instância, no exercício prático que a gente vai fazer uma classe pessoa. O que uma pessoa tem? Porra, a pessoa tem muita coisa, cara. A pessoa tem tamanho, tem cor de cabelo, tem tamanho de cabelo, tem cor dos olhos, quantos dentes, tem idade, tem peso, tem sexo, tem muita coisa, cor da pele, é muita coisa. Mas para o meu serviço, para o meu sistema, eu preciso só da altura e do peso da pessoa. Pronto, acabou. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abstraindo. Eu estou utilizando um conceito dentro do encapsulamento que se chama abstração e que é extremamente importante para a programação orientada a objeto. Sendo assim, gabarito, letra D. E vamos à última questão, questão 15, também para a Marinha, que foi em 2014, foi há pouco tempo aí, ó. Com relação aos conceitos de programação orientada a objeto, assinale a opção incorreta. Presta atenção. Dá uma lida aí nas opções que estão aparecendo aí do lado e já já a gente volta. E aí, qual que você marcou? Vamos lá, ó. Classes são tipos abstratos de dados? Sim, classes são tipos abstratos de dados. Por exemplo, a classe string, dentro do Java, é um tipo abstrato de dados, que a gente chama de TAD. Letra B. Objetos são instâncias de uma classe? Exatamente, dessa vez ele não inverteu, não. Letra C. Subclasse é uma classe definida por meio de outra classe? Essa você pode ficar na dúvida porque eu ainda não falei isso. Mas na próxima aula a gente vai ver esse conceito, que é o conceito de herança, onde a gente gera uma subclasse baseada numa superclasse. Essa também está correta. E a última, que obviamente foi a que sobrou, que é a resposta que está errada. Ó. Atributos são subprogramas que definem as operações em objetos de uma classe? Não, esses são os métodos. Então, a letra D estaria errada. E aí, quantas questões você acertou? Quantas questões você errou? Se cada questão vale um ponto, quanto você tirou? 15? 10? 12? Menos de 12? Se você tirou uma nota muito baixa, é porque você pulou muita teoria. Então volta, vai... Dica. Você não precisa correr para terminar o curso. Você precisa aprender a programar orientado a objeto, não é isso? Ninguém falou pra você, duvido você assistir esse vídeo em 2 horas. Não é assim que funciona. Ninguém falou pra você assim, duvido você assistir esse curso inteiro em 1 semana. Não é assim que funciona, né? Você precisa aprender programação orientada a objeto. Então, se você errou muitas questões, volta lá, assiste as aulas de novo, assiste praticando, que com certeza você vai aprender. Eu tô fazendo a minha parte. Se você não estiver fazendo a sua, nada adianta. E para finalizar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador, o Sistema Educandos de Ensino. Eu sou o professor do Sistema Educandos de Ensino de Programação Orientada a Objeto. Então essas aulas todas que vocês estão tendo aqui, os nossos gafanhotos já têm lá. Claro, bem mais avançado do que a gente tem aqui. Estou tentando cumprir aqui o currículo básico. A gente aprofunda ainda mais lá no Sistema Educandos. E como você viu, a gente tem 2 concursos. A gente tem o concurso EAGS, que é para sargento da aeronáutica. Então se você é jovem, já fez o curso técnico de informática, ou se você ainda não fez o curso técnico de informática, quer fazer com a gente, quer fazer lá no Educandos, dá uma procurada lá, sistemaeducandos.com.br, vê quais são as unidades. Se você é do Rio de Janeiro, vê qual a unidade mais próxima da sua casa, dá um pulo lá e pergunta se está tendo aula comigo. Eu, nesse momento, estou dando aula nas unidades de Madureira e de Campo Grande. Então procura essas unidades que com certeza você vai ser o meu aluno. E também existe o concurso da Marinha, que é o CAP, que é o Corpo Auxiliar de Praças, com a especialidade PD, que é processamento de dados. Então lá também cai programação orientada a objeto. Eu também sou professor do preparatório da Marinha. Então é isso, pequeno gafanhoto, aqui Sistema Educandos de Ensino. O site é esse, www.sistemaeducandos.com.br. Dá uma olhada lá, entra no serviço de contato, faz a sua pergunta, com certeza alguém vai entrar em contato o mais rápido possível. E agora nós partimos para a aula 9, na parte prática, onde eu preparei um exercício especial, onde eu juntei tudo. Juntei a definição básica de classes, atributo e método, botei encapsulamento, botei interface, botei relacionamento entre classes, botei tudo. Um exercício prático, você vai poder fazer em Java ou em PHP. Então, diretamente na playlist, você clicando aqui em cima no izinho de interatividade, você tem o curso de programação orientada a objeto em Java e o curso de programação orientada a objeto em PHP. Escolhe qual é o curso que você vai fazer e vai até a aula 09, onde tem um exercício prático para a gente fazer a partir de agora. Um forte abraço e até já já!